Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para conhecer uma das civilizações mais influentes da história da humanidade. Prepare-se para descobrir curiosidades, guerras, deuses e ideias que moldaram o mundo moderno. A Grécia Antiga não foi apenas uma civilização poderosa, ela foi um dos alicerces da cultura ocidental. Filosofia, democracia, teatro, arte, esporte, ciência, arquitetura, tudo isso, de alguma forma, começou ali. E a jornada dessa civilização é tão fascinante quanto complexa. Tudo começa por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Nas ilhas e costas do Mar Egeu, é onde surgem os primeiros povos que dariam origem à cultura grega. Um deles foram os minoicos, que viviam na ilha de Creta. Eles criaram palácios grandiosos, como o de Knossos, desenvolveram comércio com o Egito e o Oriente Médio e deixaram uma arte vibrante, cheia de cores, representando touros, mulheres dançando e navios. Os minoicos não eram guerreiros, eram comerciantes e navegadores, mas foram sucedidos por um povo mais voltado para a guerra. Os micênicos, que ocuparam o continente grego, eles viviam em fortalezas e acreditavam na força da conquista. Foram os micênicos que inspiraram lendas como a Guerra de Troia, imortalizada por Homero na Ilíada e na Odisseia. Por volta de 1100 a.C., essas civilizações colapsaram. Não sabemos exatamente por quê. Talvez por invasões, desastres naturais ou crises internas. O fato é que a Grécia mergulhou em um período sombrio, chamado de Idade das Trevas grega. Por séculos, houve declínio populacional, perda da escrita e colapso das cidades. Só por volta de 800 a.C. é que a civilização grega começou a renascer. Foi aí que surgiu uma das características mais marcantes da Grécia Antiga: as cidades-estado, chamadas de polis, diferente de um império unificado como o egípcio ou o babilônico. A Grécia era um conjunto de cidades independentes, cada uma com suas próprias leis, governo, exército e cultura. E é aqui que começa uma nova era, a do surgimento da democracia, da arte como expressão coletiva e da educação como ideal de vida. Essas polis variavam muito entre si. Enquanto Atenas valorizava a discussão pública, a arte e a filosofia, Esparta priorizava a disciplina militar, o coletivo e o sacrifício em nome da cidade. Em Atenas, os cidadãos se reuniam na ágora para debater leis, propor projetos e votar. Era uma democracia direta, limitada às elites masculinas, mas revolucionária para a época. Em Esparta, por outro lado, a vida era voltada para a formação de soldados. Meninos eram retirados de casa aos 7 anos para viver em acampamentos militares. O exercício da cidadania se dava pelo serviço à guerra. Mulheres tinham mais liberdade do que em outras polis, mas também eram criadas para gerar filhos fortes. A mitologia fazia parte do cotidiano. Cada cidade cultuava deuses específicos, e os templos dominavam as paisagens. Histórias de heróis como Ulisses, Perseu e Hércules não eram apenas contos. Ensinavam valores morais, coragem, astúcia e o temor às vontades dos deuses. Os gregos acreditavam que os deuses participavam ativamente da vida humana, influenciando desde colheitas até guerras. Foi nesse ambiente que nasceu o teatro. As Dionísias, festas em homenagem ao deus do vinho, deram origem às primeiras peças dramáticas. Tragédias e comédias eram encenadas para milhares de espectadores, promovendo reflexão sobre temas como honra, destino e o papel do homem frente ao divino. Atores como Ésquilo, Sófocles e Aristófanes se tornaram lendas. A arquitetura também floresceu. Os templos gregos, com colunas dóricas, jônicas e coríntias, tornaram-se modelos de simetria e proporção. O Partenon, dedicado à deusa Atena, é até hoje um símbolo de equilíbrio estético e perfeição geométrica. A ciência grega começava a emergir com nomes como Tales de Mileto, Pitágoras, Hipócrates e Anasságoras, que buscavam explicações racionais para os fenômenos naturais. Enquanto a cultura florescia, os gregos também enfrentavam desafios militares. As guerras médicas contra o poderoso Império Persa uniram as polis rivais. Batalhas como Maratona, Termópilas e Salamina se tornaram símbolos de resistência e bravura. A vitória fortaleceu a identidade pan-helênica, mas também aumentou a rivalidade entre Atenas e Esparta, culminando na Guerra do Peloponeso. Essa guerra, que durou quase 30 anos, enfraqueceu profundamente o mundo grego. Esparta saiu vitoriosa, mas a um custo tão alto que pouco pôde aproveitar. As polis, exaustas e divididas, tornaram-se vulneráveis ao crescimento de uma nova força ao norte, a Macedônia. Filipe II da Macedônia aproveitou essa fraqueza para unificar a Grécia sob seu comando, mas seria seu filho, Alexandre, o Grande, quem deixaria a maior marca. Educado por Aristóteles, Alexandre era estrategista, visionário e ambicioso. Em pouco mais de uma década,
ele conquistou um império que ia da Grécia até a Índia. Com Alexandre nasceu o período helenístico. A cultura grega se espalhou por vastos territórios, misturando-se a outras tradições e formando uma nova visão de mundo. Cidades como Alexandria, no Egito, tornaram-se centros de conhecimento, com bibliotecas, museus e escolas filosóficas. A matemática, a astronomia, a medicina e a engenharia foram impulsionadas por essa fusão de saberes. Grandes pensadores surgiram nesse período, como Euclides, que escreveu os fundamentos da geometria, e Arquimedes, que revolucionou a física com seus estudos sobre alavancas, empuxo e máquinas simples. A medicina foi aprimorada com Herófilo e Erasístrato, que estudaram o corpo humano de forma quase moderna. Culturalmente, a escultura helenística alcançou realismo e dramaticidade sem precedentes. Obras como a Vitória de Samotrácia e o Laocoonte impactaram o mundo com sua expressividade. A filosofia também se diversificou. Estoicos, epicuristas e céticos debatiam sobre a natureza da felicidade e da moral. Após a morte de Alexandre, seu império se dividiu entre seus generais, mas a influência grega permaneceu viva. A cultura helenística floresceu por séculos, até que uma nova potência emergiu no Mediterrâneo, Roma. Em 146 a.C., a Grécia foi oficialmente conquistada pelos romanos, mas em vez de destruir sua cultura, os romanos a admiraram e preservaram. Os deuses gregos foram renomeados. A filosofia foi incorporada ao pensamento romano, e a arte grega se espalhou pelo império. Mesmo com a queda de Roma, os ensinamentos gregos sobreviveram. Durante o Renascimento, a Europa redescobriu os textos clássicos e voltou a valorizar o pensamento racional, a beleza estética e os ideais da democracia. No Iluminismo, os filósofos bebiam da fonte grega para pensar o mundo moderno, e o legado continua vivo. Palavras, conceitos, estruturas de pensamento, práticas políticas, artes, e até mesmo as Olimpíadas modernas, têm raízes gregas. Ao estudar a Grécia Antiga, entendemos melhor quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir. A influência grega também é visível na educação contemporânea. O modelo socrático de perguntas e respostas é utilizado até hoje em universidades e debates acadêmicos. O método de ensino baseado na argumentação crítica tem raízes profundas no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Na literatura, os épicos de Homero continuam sendo estudados e adaptados. A Ilíada e a Odisseia não são apenas histórias de heróis, mas reflexões sobre a honra, a coragem, o destino e a condição humana. Esses temas ainda ressoam em livros, filmes e séries modernas. Na política, o conceito de cidadania grega inspirou revoluções e constituições. A democracia direta de Atenas, mesmo com suas limitações, influenciou os modelos representativos atuais. Ideias como liberdade de expressão, voto e participação ativa na vida pública têm suas origens nas ágoras gregas. Na arte, a busca pela harmonia, proporção e beleza idealizada influenciou todo o desenvolvimento artístico do Ocidente. Do Renascimento ao Neoclassicismo, escultores e pintores buscaram reproduzir o equilíbrio presente nas obras gregas. Por fim, a espiritualidade grega e sua mitologia não apenas encantam, mas também oferecem uma forma simbólica de compreender emoções, dilemas e desafios humanos. Os deuses gregos, com seus defeitos e virtudes, refletem nossos próprios conflitos e desejos, tornando a mitologia uma ponte entre o passado e a psicologia moderna. Hoje, ao estudarmos a Grécia Antiga, não estamos apenas olhando para o passado, estamos olhando para dentro de nós mesmos, porque a Grécia não foi apenas uma civilização, ela foi uma forma de pensar, de imaginar, de construir o mundo. Se você gostou dessa viagem pela história, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e continua acompanhando novas histórias incríveis do passado.